Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, está na lição 180, né? De Fonte Viva, e intitulada Natal. Ela vem falar assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Gente, olha que coisa mais, que frase mais profunda. Isso é a vibração do mês de dezembro. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É nessa sintonia que todos nós devemos vibrar e vibrar o ano todo. Se nós somos capazes de fazer essa energia mudar em dezembro, somos capazes de mudá-la em janeiro, fevereiro e assim por diante. Está dentro de nós. Cabe a nós mantermos essa sintonia, né? E Emmanuel, ele vem explicar da seguinte forma: as legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenações aos pecadores, nem hostilidade para com os fariseus orgulhosos, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente, encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. E eu vou trazer aqui um capítulo do livro Cristo Nasceu. Quando? Onde? Esse livro Em Torno do Mestre, de Pedro Camargo. É uma edição da FEB, da Federação Espírita. Eu achei muito interessante, muito profundo o que ele traz. Porque é para uma profunda reflexão nossa. Ele fala assim: se nós perguntássemos a Paulo de Tarso, o apóstolo, onde e quando Jesus nasceu para ele, a resposta estaria em Damasco, quando se viu envolvido na divina luz. Depois de muitas lutas íntimas, Paulo disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então Jesus nasceu na entrada de Damasco para Paulo de Tarso. E Jesus passou a viver nele, né? E ele continua: e se nós fizéssemos a mesma pergunta a Madalena, é possível que ela nos informasse que o Cristo nasceu para ela lá em Betânia.
certa vez em que sua voz, cheia de pureza e doçura, despertou-lhe a sensação de uma nova vida, com a qual até então jamais sonharia. E se nós perguntássemos para Pedro, Pedro, quando Jesus nasceu para você? Com certeza a resposta seria: Cristo nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo cantou pela terceira vez, acordando a sua consciência para a verdadeira vida. Olha, Pedro caminhou com Jesus até o momento da crucificação, até o momento em que Jesus foi pego, pelos soldados. E Jesus só veio nascer para ele quando o galo cantou pela terceira vez. E dos lábios de João, evangelista, se nós perguntássemos quando Jesus nasceu, ele responderia que Jesus nasceu no dia em que lhe iluminou o entendimento, fazendo-o saber que Deus é amor. E para Zaqueu, quando nós perguntássemos, Zaqueu, quando Jesus nasceu para você? O publicano talvez tenha dito, Jesus nasceu numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho, por onde o Cristo passava, e o mestre me disse que gostaria de me fazer uma visita naquele dia. Foi quando Jesus nasceu. Dimas, o ladrão, ao ser perguntado, Dimas, quando que Jesus nasceu para você? Ele diria, Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Naquele momento, o Cristo lhe dirigiu um olhar repassado de piedade e ternura e o fez esquecer todas as misérias deste mundo, nascendo para sempre em sua intimidade. Então, a pergunta aqui para nós, para cada um de nós, hoje, celebrando esse mês, que é o mês do aniversariante, chamado Jesus, a pergunta para cada um de nós é: quando Jesus nasceu para você? Para mim? Onde Jesus nasceu? Como que ele nasceu? Essa é uma pergunta que nós devemos levá-la para casa e refletir. Se o seu coração ele anda muito ocupado com muitas coisas da vida, dos problemas, na caminhada, no nosso dia a dia, as distrações que nós temos diária, Porque a vida nos pede isso, porque nós temos que trabalhar, nós temos que ter a nossa renda para pagar as nossas contas e temos uma inquietação aqui, outra ali, e o coração está ocupado. Aí Jesus traz outra mensagem sobre esse nascimento dele, sobre o nascimento dele. Ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso está lá em Apocalipse 3, 20 e 22. Essa mensagem que João Evangelista lhe escreveu em Apocalipse, ela é muito atual nos dias de hoje. Jesus está às portas, batendo, e batendo na porta é do nosso coração, pedindo licença para entrar. E meio que nos dizer assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu lado, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está nos dizendo: sabe esse lugar que vocês estão aí hoje? Sabe todas essas dores que vocês estão passando, meus filhos? Sabe todos esses problemas, essas lutas? Eu já estive aí. Eu já passei por elas. E eu venci. Se eu venci, vocês também são capazes de vencer. Vocês são capazes de vencer. E eu estou aqui falando de um reino que espera por vocês. E vocês sentarão ao meu lado.
porque eu sei que vocês vão vencer como eu venci. E eu estou aqui para isso, para te auxiliar, para te dar força, para te dar fé, para te dar esperança, para te levantar quando você cair, para secar as suas lágrimas, para curar as suas dores, para que você vença e venha desfrutar desse reino, do reino que eu prometi. Mas, meus amores, para alcançar esse reino, é necessário vencer a vós mesmos. Todos os dias. É uma luta diária, né? Para que o Cristo venha renascer em nossos corações. Porque é isso. O nascimento do Cristo é para ser em nossos corações. E isso se dá quando a gente ouve a voz dele, quando a gente atende a porta, porque ele está à porta batendo. Me deixe entrar. Me deixe entrar. E cabe a nós, está em nossas mãos, abrir essa porta. E pensar, refletir mais uma vez, quando Jesus nasceu para nós. Ou uma pergunta diferente. Ele realmente nasceu? Ele já nasceu para nós? É com essa reflexão que nós vamos encerrar a nossa mensagem dessa manhã. Eu convido a todos a fechar os olhos e vamos tentar nos conectar com essa luz maior, com essa luz amorosa, o aniversariante do mês, o nosso Mestre Jesus. Jesus querido, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo os teus ensinamentos. E Divino Mestre, nos auxilie a abrir a porta dos nossos corações para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Jesus, que possamos aprender realmente, trazendo para os nossos corações os ensinamentos que aqui virão nesta manhã através do Livro dos Espíritos, através do seu Evangelho amoroso, que é o maior tesouro que o Senhor nos deixou para vencermos a nós mesmos, é o seu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, trazê-lo aos nossos corações. Permaneça conosco também, Senhor, em nossos lares, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso dia a dia, levando esta tua luz a todos os corações que dela precisem. Muito obrigada, Mestre, que a tua paz permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. E agora é o Livro dos Espíritos que está com o Carlos. Bom dia, gente. Está com Carlos? Não, está com todos nós. O Livro dos Espíritos é um estudo coletivo. Eu estou aqui na frente só para conduzir esse estudo. Vocês vão participar comigo, não é? É sim. Gente, estamos na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de destruição. Na semana passada, a pergunta 736, que foi com o Luiz, ele pergunta se pessoas que evitam tipo a destruição do animal para não se alimentar do animal, se tem algum benefício isso para o engrandecimento da pessoa, certo? A pessoa se privar de algumas coisas, de destruir algumas coisas. Então, a espiritualidade vem falar em cima dessa pergunta que o benefício é quando você faz, que depende da intenção que você está privando, está se privando daquela alimentação, certo? O nosso corpo, ele ainda precisa de certo tipo de alimentos, ok? O nosso planeta, nós seres humanos encarnados, matéria, do jeito que a gente está, a gente precisa desse alimento, certo? Por mais dolorido que algumas pessoas achem a gente ter que se alimentar da carne do animal, a gente ainda precisa. O que tem que ter respeito e não abuso, respeito para com os nossos irmãos de encaminhada,
porque os animais também são irmãos de caminhada nossos. Tem que ter respeito, evitar o excesso e o desperdício, certo? Então, passando para a pergunta 737, Kardec pergunta a espiritualidade: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Certo? Por que fim? Por que acontece, e ultimamente tem acontecido tanto no nosso planeta, coisas, mortes coletivas, coisas que parecem que o planeta está virando de cabeça para baixo, não é? Então, por que Deus faz isso com a gente? Por quê? Porque a espiritualidade superior permite que isso aconteça. Então, tem algumas respostas diferentes, tá? Tem pontos de vista diferentes, mas a intenção é sempre para o bem da humanidade, ok? Por mais difícil que isso venha nos parecer, porque a gente não conhece nem a gente mesmo. A gente mal se conhece. A gente olha para o espelho e a gente não sabe quem nós somos. Então, tem muita coisa que a gente precisa aprender. A gente está engateando ainda no processo evolutivo. Então, a espiritualidade vem falar. Primeiro, a espiritualidade fala isso. Eu vou complementar, certo, com alguns trechos do estudo do livro do Miramês, ok? Chama-se Filosofia Espírita. E esse livro é um aprofundamento, é um estudo em cima do livro dos Espíritos. Então, para aqueles que ainda não conhecem o livro Miramês, eles são 20 livros, são 20 livros, porque ele estuda todas as respostas do livro dos Espíritos. E cada página de um livro são, em cima de uma pergunta e uma resposta, tem às vezes 2, 3, 4 páginas. Estudando, minuciando aquilo ali. E para quem não conhece o espírito de Miramês, eu já falei aqui algumas vezes, mas tem gente nova aqui na casa, e é sempre bom a gente falar, né? O espírito de Miramês é um espírito que ele cruzou com Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Vocês se lembram da passagem do velho mancebo? O jovem mancebo, desculpa, o velho não, o jovem mancebo, que chegou um dia para Jesus e disse: o que é que eu posso fazer para alcançar o reino de Deus? Aí Jesus falou todos os ensinamentos e ele disse: mas eu já faço isso tudo. Então Jesus chegou para ele, porque Jesus já conhecia o ponto fraco dele. Então Jesus chegou para ele e disse: vende tudo que tem, distribui com os pobres e me segue. Aí ele deu um passo para trás, ele deu uma ré. Porque ele tinha muita riqueza e ele era pegado ainda às riquezas. Por mais que ele seguisse os ensinamentos de Jesus, ele era pegado às riquezas. Então, mas como ele era um espírito que já fazia as coisas corretamente, ele só tinha aquele apego, aquela fraqueza. Todos nós temos nossas fraquezas, nossos apegos. Passaram-se 16 séculos, ok? Portugal e Espanha fazem um tratado para administrar o Brasil. Uma pessoa, uma pessoa da corte, amigo do português da Espanha, um nobre da corte, amigo do rei de Espanha, certo? É enviado para o Brasil para poder ficar de olho, para saber se o Portugal não estava passando a perna na Espanha. O nome desse jovem, Miramês. Então, Miramês era uma pessoa correta que seguia todos os ensinamentos de Jesus. Apesar de ser um nobre. Às vezes a pessoa fala, ele é rico, então já acha que porque é rico é uma pessoa desonesta, né? Mas ele já seguia todos os ensinamentos de Jesus. Quando ele chega no Brasil, ele vê o sofrimento dos índios, o sofrimento dos negros, tudo que a população do Brasil estava passando. Então ele começa a ajudar aquela população. Em determinado momento, ele manda uma carta, ele já não aguentava mais aquilo, ele manda uma carta para um amigo dele de confiança, na Espanha, dizendo o seguinte: vende toda a minha fortuna, distribui com os pobres
porque eu vou ficar aqui cuidando dos pobres daqui. Então, 16 séculos se passaram e ele fez aquilo que Jesus pediu para ele fazer. E morreu no solo brasileiro, ajudando os que tinham necessidade. Então, no século XX, através da mediunidade de Jonas Maia, ele vem trazer todos esses ensinamentos, aprofundando os ensinamentos do Livro do Espírito. Então, por que eu estou trazendo? Porque a gente sempre fala aqui em Miramês, mas a gente não sabe quem é a figura. Muitos não sabem quem é a figura. E por trás dessa figura está um espírito que cruzou com Jesus há 12 mil anos atrás. Então, a Diane estava falando aqui, quando foi que Jesus nasceu no coração de cada um de nós? No coração do Miramês, nasceu 16 séculos depois. Então, passando agora para o Livro dos Espíritos. Senão eu vou ter que terminar fazendo evangelho aqui, né? Então, por que, com que fim Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Aí a espiritualidade responde: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem o que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, o que é que a espiritualidade vem dizer aqui? Vamos tentar, antes de eu entrar na resposta do Miramês, vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, ele vem dizer aqui, ó, o nosso ponto de vista pessoal. A gente vê assim, não é? A gente não consegue ver fora da casinha. Então, a gente só vê as coisas que estão ao nosso redor. E muitas vezes a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Porque cada um, a ciência quântica, ela nos prova hoje em dia que cada um vê aquilo que você quer ver, o seu universo. Não adianta você chegar para uma pessoa, por mais... A gente vê hoje em dia a polarização, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Certo? Isso está em quase todos os países do mundo hoje em dia. Não adianta dizer, você chegar para uma pessoa que é extremamente de direita ou extremamente de esquerda e mostrar o erro daquele preferido dele, porque ele não vai ver. Ele não consegue ver entre o preto e o branco, ele não consegue ver os 50 tons de cinza que tem entre o preto e o branco. Então, esse é o problema, a gente não consegue enxergar isso. Pessoas boas e más tem em todo canto. Certo? Por quê? Porque ninguém é perfeito, o único perfeito que pisou aqui foi Jesus. Então, todos nós temos nossos pontos fracos, como tinha Miramês quando cruzou Jesus. Então, a gente não consegue ver aquilo, você não consegue fazer que o outro enxergue da maneira que você enxerga. Isso a ciência fala sobre isso, certo? Então, a gente vê as grandes catástrofes que hoje em dia acontecem, que sempre aconteceram, hoje em dia a gente acha que está mais frequente, e está um pouco mais frequente, por quê? Primeiro que o planeta está passando por uma mudança. Mas essa mudança sempre aconteceu desde que o planeta existe. O planeta é um planeta jovem comparado com outros sistemas solares que existem no universo. Então, o planeta se move. O planeta passa por ajustes. Quando tem esses ajustes, acontece o que a gente chama de catástrofes naturais. Mas existem aquelas catástrofes causadas pelo ser humano. Certo? E como existe? As guerras, por exemplo, causadas pelo ser humano.
coisas que acontecem na própria natureza, que são erros que o homem cometem, alguns consciente, mas a maioria inconsciente, certo? Muito da maioria inconsciente, por falta de conhecimento do próprio homem, certo? Então, o planeta tem que se reajustar. Então, a gente só consegue ver, a gente tem que mudar a nossa visão e tentar ver diferente, parar de ver só o lado ruim das coisas. Porque aqui ele vem falar que essas calamidades acontecem para que a gente possa progredir, para que a gente possa avançar. Porque, gente, olha, por mais triste que pareçam as guerras, ninguém quer guerra. Só uma mente doentia e insana se compraz com guerra, certo? Mas, nos momentos de guerra, há grandes progressos tecnológicos, certo? Ninguém quer uma pandemia como a gente acabou de sair de uma pandemia do Covid-19. Mas houve um avanço muito grande na medicina de lá para cá, certo? Novos remédios e vacinas foram descobertos depois disso aí. É lógico, algumas ainda estão em fase de aprimoramento, de desenvolvimento. Mas sempre que há problemas como esse, o ser humano acelera o passo para poder descobrir uma solução. Porque a gente é meio assim, a gente fica meio que na zona de conforto. Às vezes a gente tem que ser catucado para poder acelerar o passo. Então, é para isso que acontece essas calamidades. E outra coisa, que isso aqui não está nem no livro de Miramês, isso aqui é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Mas acredito que vocês, que a maioria vai concordar comigo. Qual é a diferença da pessoa morrer numa catástrofe, desencarnar numa catástrofe, ou desencarnar no leito da cama, se ela precisa desencarnar de qualquer jeito? Vamos supor que eu tenho uma lista aqui de 200 pessoas que têm que desencarnar hoje. Qual é a diferença de cada uma desencarnar num ponto diferente, ou se reunir as 200 e, numa tacada só, desencarnar as 200? Tem alguma diferença? Não tem, está no dia dela. A gente já vem aprendendo com a espiritualidade que não tem bala perdida, gente. Ninguém parte no dia que não é para partir. O único momento que a gente parte no dia que não está previsto é no suicídio. Se você não está, seja o suicídio procurado ou o suicídio involuntário, através de uma imprudência, tipo, eu pego o carro aqui e saio a 200 milhas por hora, andando agora embaixo de neve, bato com o carro, aquilo foi um suicídio. Eu não queria matar, não queria se matar, mas procurou, né? Então, é um suicídio involuntário. Fora do suicídio, não tem dia errado. Não tem, a espiritualidade está cansada de falar isso. A gente não desencarna fora da hora. Gente, a gente não passa nem por um sofrimento que não precise passar. A gente pode não conhecer o motivo do sofrimento, mas a gente não passa por esse sofrimento. E se por acaso a gente passar por algum sofrimento que aparentemente a gente não precisaria, algum motivo tem, possa ser no passado, ou possa ser algum motivo para nos fortalecer, para nos preparar para uma próxima etapa da nossa vida. Certo? Os atletas que vai competir, ele não tem que passar por o sofrimento da dor, de se preparar para poder chegar no dia de uma competição, passar por aquilo? Tem que se preparar muito, a vida inteira. Todo mundo, todo profissional, todo bom profissional, ele tem que se preparar e passar por um certo tipo de sofrimento para poder chegar naquele dia, chegar no auge da sua profissão e ele chegar a dizer, não, ele é realmente uma pessoa que é excelente na sua profissão. Todos nós precisamos passar por um sofrimento. Quanto de nós aqui saiu do nosso país de origem, passou pelo sofrimento
da ausência dos entes queridos, da mudança de cultura, da readaptação de cultura. Por quê? Por um objetivo maior, que a gente não sabe qual é. Mas todo mundo passa por sofrimento. E esse sofrimento não é à toa. Existem outros caminhos para não passar por sofrimento? Existe. Mas dificilmente a gente segue esse caminho, que é o caminho do amor. Essa outra opção existe. Mas muitas das vezes a gente não segue essa opção. Muitas das vezes a gente procura o caminho mais longo. Aí o que é que Miramês fala? Sobre os flagelos, ele dá o título, flagelos destruidores. Já falamos muitas vezes que a natureza responde quando ferida pela ignorância humana ou por os interesses pessoais. Lei de causa e efeito. Certo? Se a natureza causou alguma coisa, está se abalando, é porque o ser humano mexeu onde não deveria ter mexido. Deus fere a humanidade de vez em quando para despertá-la. Então, assim, ó, dá uma sacudida na gente. A iluminação espiritual em certa faixa evolutiva requer a violência de que a história nos dá notícia. Como eu falei, a gente ainda está engateando no nosso conhecimento. O nosso planeta ainda é de provas e expiação. Muitas das vezes a gente tem que aprender pela dor, porque a gente não aprendeu pelo amor. Podemos mencionar algumas, como Sodoma e Gomorra, Herculano e Pompeia, Nagasaki e Hiroshima. Não falando do dilúvio parcial que houve há milênios de anos atrás. Muitas foram ainda as guerras, pestes e fomes que abalaram a humanidade. São meios usados para acordar as almas que não desejam despertar para a luz de Deus. Tipo assim, ó, acorda, um tapa na nossa cara. Uma vez eu li um negócio interessante que, novamente, quando é que a gente acorda para Jesus? A maioria das pessoas não acorda para Jesus, né, dentro das igrejas, dentro dos templos. Sabe quando é que acorda para Jesus? O melhor local para se acordar para Jesus? Dentro do hospital. Na hora que lembra dele. Passando pela dor, na hora da doença. Aí a gente acorda para Jesus. E pelo que notamos, por aí vem mais flagelos, pois os seres humanos não esquecem a cisânia entre as nações que se estende cada vez mais por orgulho e egoísmo. As duas chagas da humanidade já fala o livro dos Espíritos no começo e fala o Evangelho. A maior chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Porque todos os outros vícios se originam de sair de orgulho e egoísmo. São povos que deverão ser abalados por convulsões para sacudir seus alicerces, para fazê-lo lembrar de Deus. A destruição é, pois, uma necessidade para melhorar moralmente a humanidade. Somente a dor no estágio em que se encontram os povos pode abrir os olhos de todas as criaturas da terra. Então a gente ainda precisa passar pela dor, gente. Jesus precisava passar pela dor do Calvário? Não, de jeito nenhum. Foi a opção dele. Ele passou para nos ensinar. Ele não precisava. Jesus era um espírito crístico. Ele não precisava passar por aquilo. Mas o que é uma dor do Calvário para um espírito como Jesus? A dor maior que Jesus sentiu não foi dor física. Foi a dor sentimental de ver a humanidade fazendo aquilo com ele. Pode ter certeza disso. Não tem aquele negócio de vergonha alheia, né? Ele sentiu dor por nós. Não foi por ele, não. Esses acontecimentos bruscos parecem calamidades e muito perguntam por que Deus permite isso. Mas se esquecem de que são os próprios homens que pedem esses acontecimentos pela sua conduta. Lei de causa e efeito. Ação e reação física, né? Causa e efeito, mas um pouco religioso. Ação e reação física.
As mentes vibram em faixas negativas, pedindo acontecimentos da mesma ordem. Não são as mãos humanas que estão fabricando bombas e enchendo os paióis e mais paióis de instrumentos de matança? Aí ele faz assim, ó. Muitos dizem que são poucos que fazem parte das guerras. Que aqueles que fazem parte, só eles deveriam sofrer. Entretanto, falham no raciocínio porque todos os pensamentos de vingança, de ódio, de orgulho, de brutalidade ou similar se acoplam aos pensamentos dos cientistas e guerreiros dos mandatários dos países bélicos. O que é que ele quer dizer com isso? Ok, a gente não participa de guerra. A gente não está empunhando arma. Mas na hora que acontece, a gente fica vibrando para que aquele que causou sofra as consequências, né? A gente fica torcendo contra. Ah, fulano tem que passar por aquilo, porque ele que causou aquilo. Então, o simples fato da gente pensar dessa forma já está levando a gente para o mesmo campo de vibração. O que é que a gente deve fazer? Ok. Fulano está errado. Rezar por ele. Porque se o escândalo precisava acontecer, aí daquele que causou o escândalo. Então ele vai ter que pagar por aquilo. Esse deve ser o comportamento de uma pessoa que já tem um certo conhecimento espiritual. Mas, na maioria das vezes, a gente não. A gente quer a vingança, quer que a pessoa pague por aquilo. E a gente não é juiz, a gente se esquece que a gente não é juiz. Eu não estou me isentando, não. Eu estou falando, ó, nós, certo? Nós. Eu não estou falando vocês, estou falando nós sentimos da mesma forma. Porque quando a gente vê uma pessoa casar mal a outra pessoa, seja numa escala grande, assim, feito uma guerra, ou seja numa escala menor, a gente quer que aquela pessoa seja punida. O que Jesus falou quando crucificaram ele? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não chegou e disse, pai, vem cá e faz com que isso aconteça. Não, ele pediu perdão por nós. Depois de todas as catástrofes, vem a bonança e o progresso moral se evidencia em várias direções. É isso que o Luiz acabou de falar. Compete a todos os homens trabalhar no íntimo da alma, construindo o edifício moral para que o amor cresça nos pontos sensíveis do espírito, ganhando alturas para sentir Deus. Se fôssemos esperar as pedras onde elas se encontram, essas pedras onde elas se encontram, para as benfeitorias nas ruas e nas casas, ficaríamos sem conforto. Porém, usando a dinamite pelos canais da inteligência, chega logo o progresso de modo a favorecer as criaturas. Benditos sejam os flagelos que vêm de Deus. Eles têm algo de amor, trazendo paz ao coração e despertando as boas qualidades das almas. A doutrina dos espíritos, como sendo a volta de Jesus à Terra, nos mostra os meios de melhorar para diminuir os flagelos, aumentando o amor, fazendo crescer a concórdia e estendendo a fraternidade em todas as direções da vida. Os flagelos são esquemas de luz em benefício dos que dormem. Gente, não dá mais tempo. Foi uma pergunta só hoje, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco, assimilado um pouco aquilo que eu consegui entender. E o Evangelho está com o Rafael. Boa semana para todos. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus. Interessante a abertura que a Diane fez, né? Porque muita gente deixa para refletir sobre Jesus no final de ano, né? A gente fica mais sensibilizado com a época, né? E Natal. E a gente lembra daquelas nossas festas no Brasil com a família, e hoje muitos de nós não temos a nossa família.
E aí é onde a pergunta de Anne se faz presente, né? Em que momento Jesus apareceu na sua vida? E se a gente parar para observar, nós vemos que ele aparece geralmente nas nossas dores, devido à nossa imperfeição, né? E a gente não tem esse entendimento ainda por inteiro. Muitas das vezes, a maioria das vezes, nós falhamos e esquecemos de Jesus. E a dor, o sofrimento, ela aparece na nossa vida como um aprendizado e para trazer também um despertar, né, para que Jesus entre na nossa vida. E se a gente parar para analisar, é isso que acontece com cada um de nós. Uma pena, né? Porque Jesus esteve aqui, deixou esse ensinamento de amor e carinho, exemplificando cada um deles. Não foram só palavras ou desenhos. Mas Jesus, sabendo da nossa imperfeição, da nossa falta de entendimento na época, ele falou que iria enviar o Consolador prometido. E no tempo certo ele chegou, que é o Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. De uma forma mais destilada, mais compreensível, com entendimento, sem parábolas, sem mistérios. Infelizmente, o que Jesus falou, poucos entenderam. Só aqueles que tinham um coração puro no sentido de querer entender aquele amor de que ele tanto pregava através das suas atitudes. Os doutores da lei não entenderam, não compreendiam. Como pode ser um rei, uma pessoa que se veste tão mal, que nasceu na pobreza, que abraça os pobres, os aleijados, os bandidos, as prostitutas? Que rei é esse? Porque meu reino não é deste mundo, ele dizia. E não é. Ele se referia a um reino que está muito distante de nós ainda. Um reino de amor, onde a paz, a felicidade, ela é completa. Não existe diferença entre cor, sexo, riqueza, pobreza, nacionalidade. Não há necessidade de grincar para entrar. Onde o que é necessário, o que é praticado por amor, é o amor. Onde esse entendimento, ele é vivido e sentido na sua verdadeira essência. Hoje, nós temos uma capacidade e um entendimento muito melhor para entender todas essas máximas que há mais de 2000 anos Jesus nos falou. Temos estudos. O Evangelho, a doutrina espírita, esse é o Consolador prometido. Se me amas, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Esse é o Consolador prometido que Jesus falava. Jesus não pôde falar tudo devido à época e os conhecimentos daquela pessoa. Nós evoluímos, graças à oportunidade chamada reencarnação. Estamos aqui à busca de um progresso
progredindo, cada um dentro do seu tempo, dentro do seu limite, dentro do seu conhecimento. Nós que seguimos essa doutrina, que estudamos essa doutrina, somos privilegiados dessa oportunidade. Que o Evangelho, aqui presente, ele vem sendo tratado de uma forma diferente, onde não só vem as máximas que foram escritas nas Bíblias, mas as explicações, que muitas delas vêm do Espírito da verdade, que é Jesus. Mas a importância aqui não é quem assinou o que está escrito, mas sim o que está escrito. Qual a finalidade disso? Consolar os corações. Vivemos hoje num planeta que a gente corre atrás de tantas coisas e esquecemos de correr atrás do principal em nossas vidas, a riqueza espiritual. A riqueza espiritual. Cada dia que passa, muitos de nós estamos ficando mais pobres na riqueza espiritual. Porque estamos nos afastando de Deus. Porque estamos nos afastando das oportunidades que Deus colocou na nossa vida de trabalhar em sermos pessoas melhores com os nossos irmãos lá fora, com nós mesmos, reconhecendo em nós as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas fraquezas. Vivemos hoje num mundo em que temos uma casa grande e vazia. Vazia não pelas pessoas em si, mas vazias pela falta de amor, pela falta de caridade de um para com o outro, pela falta de entendimento, de respeito entre pais, filhos, mães, filhos, irmãos e irmãs. Vivemos dentro de lares hoje que o que importa é o que nós temos, nosso carro, a nossa casa, e esquecemos verdadeiramente o que é mais importante em nossas vidas. Por isso, no começo disse, Jesus, sabendo das nossas imperfeições, falou que enviaria o Consolador prometido. E aqui está, de uma forma mais clara, muito útil em nossas vidas. Vivemos num planeta que a solidão afeta muitas pessoas e que essa mesma solidão mata a cada 40 segundos uma pessoa por suicídio. 40 segundos, a cada 40 segundos, uma pessoa está cometendo suicídio. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima-se entre 850 a mais de 1 milhão de vidas são tiradas pelo suicídio. E digo mais, é a preocupação dos especialistas. O suicídio se tornou epidemia de proporções globais. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Dado da Organização Mundial de Saúde, OMS, divulgados nessa quinta-feira, 4 de setembro. Isso não é essa quinta-feira não, isso foi agora em 2022, tá? Mostram que o fenômeno mata mais de 800 mil pessoas por ano e 75% dos casos são registrados em países emergentes e pobres. O Brasil é o 8º país do mundo com maior número de casos, mais de 11 mil em 2012. Em 2012 virou uma epidemia, como fala aqui. Gente, vocês têm noção do que são 800 mil vidas perdidas?
por falta de amor, de compreensão. Seria justo lembrar de Jesus nesse momento de dezembro, mas não lembrar dessas vidas perdidas? Seria justo celebrarmos o Natal lembrando de Jesus, do aniversariante, mas esquecendo os nossos irmãos lá fora agora, que estão em frio, com fome, que não têm lar? O Natal, ele tem que ser celebrado todos os dias, não uma vez por ano. Vivemos num país hoje em que é cometido mais de 800 mil abortos clandestinos no mundo. Isso pode passar de 1,5 milhão. Sim, pode passar de 1,5 milhão por ano. O que eu quero mostrar aqui é que o que está faltando é amor. O que está faltando é caridade, compreensão. O que está faltando é a gente sair dessas cadeiras aqui e ir trabalhar lá fora. Porque quando a gente fizer isso, lá fora, a gente vai ter entendimento do que é a dor humana. E só sabem o que é isso quem trabalha lá fora. Eu digo sempre isso aqui, gente. Conhecimento sem trabalho não tem valor algum. O médico que se forma e não trabalha, ele não é médico. Ele tem apenas um diploma. E o que é que está faltando na gente? O que é que está faltando na gente para fazer esse trabalho? O que está faltando na gente para levar esse consolador prometido na vida dessas pessoas? Vou dizer, sabe o que é que está faltando? A gente passar por essa dor. Porque muitas das pessoas vão buscar ajudar pessoas depressivas quando ela passa por uma pessoa que tem depressão dentro de casa. Muitas pessoas vão entender que suicídio, depressão não é frescura, como falam por aí, quando tem dentro de casa uma pessoa que sofre desse mal terrível, dessa doença miserável, que é a depressão. Está na hora, gente, da gente parar de esperar esse sofrimento, dessas dores chegar na nossa vida. O Consolador prometido chegou, e chegou na época certa. No item 4, que o tema escolhido foi o Consolador prometido, olha só o que fala. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e relembrar o que Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Por isso que chegou o Consolador prometido em nossas vidas. Porque não compreendíamos no passado. Algumas coisas não foram ditas porque as pessoas não tinham compreensão. Imagina Jesus falar que tínhamos que fazer uma mesa mediúnica para ajudar os nossos irmãos desencarnados que não sabiam que tinham morrido ainda naquela época. Por isso que Jesus, conhecendo a cada um de nós, os nossos corações e as nossas capacidades, só falou
o que era necessário naquela época. E sabia que existiria a necessidade de um Consolador prometido para cada um de nós. E aqui está. Em nossas mãos, com oportunidade para cada um aqui ler diariamente, a hora que quiser, podendo expor as suas opiniões, tendo a oportunidade de estudar e praticar cada uma dessas máximas que Jesus deixou há mais de 2000 anos. Aí ele continua: o Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside a seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábola. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Sim, ele veio na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside por seu advento o Espírito de verdade, que é Jesus. Quantas mensagens nós temos aqui que fala Espírito de verdade? Quem é o Espírito de verdade? O único Espírito de verdade que teve aqui foi Jesus. Nenhum outro. Nem um outro. E o que nós fizemos com ele? Crucificamos. E até hoje, a gente continua crucificando Jesus. Quando a gente não pratica nenhuma dessas máximas que ele deixou, exemplificando, que ele enviou, que é esse Consolador prometido, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vem na casa, estuda e não pratica. Gente, eu não estou dizendo que a gente tem que sair daqui agora e sair doando tudo para as pessoas na rua, que a gente tem que largar a casa, morar na rua. Não é disso que eu estou falando. A caridade começa com a gente. Reconhecer que somos pequenos, que temos defeitos, vícios, fraquezas. Mas olhar para a gente e olhar e falar assim: eu tenho condição de mudar. Eu posso ser uma pessoa melhor. E somos. Já fomos espíritos primitivos. Vivemos como bichos. Já fomos animais, minerais, vegetais. E hoje somos homens com inteligência para decidir as nossas escolhas, o caminho que queremos trilhar. Temos esse Consolador para nos mostrar e trazer um entendimento que não tínhamos antes. Como ele vai falar aqui, como é que você vai dizer para uma pessoa que o seu sofrimento é um bem para você, se a pessoa está sofrendo? Aí, o Evangelho vem trazer as causas do sofrimento. Ele vem mostrar por que sofre e por que a dor é bênção na nossa vida quando a gente tem os olhos para olhar com o coração. Descobrimos aqui que não somos vítimas do que estamos passando. Traz entendimento e consolo ao nosso coração, amor
e esperança. Porque o Evangelho é isso. É amor e esperança. Amor porque as palavras que estão aqui é o amor puro de Jesus. Esperança porque Ele conforta o nosso coração e fala para a gente que temos condições de mudar, de sermos pessoas melhores, de evoluir. Ele chegou na época predita porque hoje temos condições de perdoar um criminoso, de perdoar a mulher adúltera, o homem adúltero, o filho malcriado, rebelde, que a gente dá tanto amor e ele vem com tanta agressividade que muitas vezes mata o pai ou a mãe. Nossa, mas o pai era tão bom, a mãe era tão boa, por que matou? Hoje a gente consegue ter entendimento de todas essas dúvidas que no passado não existia. Como você dizer isso no passado, naquela época? Não, é porque ele, na vida passada, onde as pessoas não acreditavam em vidas passadas. Hoje, existem pessoas que não acreditam, tendo as provas que nós temos hoje. Não só pelas mesas mediúnicas, pela evocação de espíritos, mas falo de estudo, que essa doutrina, além de religião, ela é filosofia e é ciência. E por ser ciência, ela é estudada diariamente por nós, por palestrantes, estudiosos. E cada dia que a gente lê esse evangelho, descobrimos coisas novas na nossa vida. Aí a pergunta que a gente faz: em que momento Jesus chegou na sua vida? Através desse evangelho? Através da sua dor? Através da sua falta de entendimento? Vamos aproveitar, gente, esse consolador que transforma a vida, que conforta os nossos corações, que traz esperança. Quantos de nós estamos aqui sem as nossas famílias? Quantos de nós estamos doentes aqui que não conseguimos enxergar a nossa doença? Você já parou para pensar que do seu lado pode estar alguém com câncer terminal? Alguém com um pensamento suicida, com uma depressão forte, mas que nesse momento, para tentar mostrar ser forte, bota um sorriso, mas no fundo o que queria era um abraço, uma palavra de conforto. Está na hora da gente despertar para as nossas atitudes, porque a gente está fazendo com Cristo, que está aqui, com o Consolador prometido. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia ao adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e na dúvida pungente, não mais se lhe aposta da alma.
dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Esse é o Consolador prometido. Esta é a finalidade do Consolador prometido: consolar pela fé e pela esperança. Que vocês possam ter fé, para que essa fé possa trazer esperança. Porque todos nós temos defeitos, temos problemas, doenças. Mas não percam a esperança nunca. Como Jesus disse, ele foi, mas ficou de enviar o Consolador prometido, que veio para ficar para sempre em vós. Não é o que a lição disse? Eternamente em nossas vidas. Que a gente possa saber aproveitar esse Consolador em nossas vidas. Que a gente possa refletir sobre as nossas dores, os nossos problemas. Tentar aprender com eles, sem reclamar ou trazer culpa às pessoas de fora. E nos fortalecer com as nossas dores. Que a gente possa ter entendimento do que é o significado de Natal. Não é presente, mas ser presente na vida daqueles que amamos, na vida daqueles que nos trazem problemas, na vida daqueles que estão lá fora passando frio e fome, na vida daqueles que estão nos presídios, na vida daqueles que estão no hospital, doentes, muitos sem esperança. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu desejo um Natal maravilhoso na vida de cada um de vocês. Que vocês possam sentir verdadeiramente o Jesus, esse Espírito Consolador na vida de cada um de vocês. Muita paz, muito amor, muita luz. Nós hoje não vamos ter o passe, a gente vai passar para uma irradiação, então eu peço que a gente possa esquecer do mundo lá fora aqui, entregar realmente o nosso coração para essa prece, essa irradiação. E vamos nesse momento se desfazer dos nossos pensamentos negativos, dos pensamentos que a maioria das vezes nos afastam de Jesus, pela tristeza que consome o coração e as nossas energias. Vamos nesse momento elevar o pensamento, agradecendo a Jesus, a Deus, a oportunidade da vida, de mais um dia, que Jesus está dando para cada um de nós, para escrever uma página nova em nossa vida, de felicidade, de amor, de pensamentos positivos, de alegrias,
agradecer por esse dia que vem trazer entendimento e trazer o significado do que é Natal. Agradecer pelo nosso lar, pela nossa família, que não é perfeita, mas é a família certa. A esposa, o marido, os filhos, os pais, avós, tios. Porque Jesus não erra. A espiritualidade não erra. Ele sabe da capacidade de cada um aqui de nós. E não esqueceu da gente há mais de 2000 anos atrás, quando disse que iria enviar o Consolador prometido. E aqui está, na época predita e certa, para trazer fé e esperança aos nossos corações desalentados, destruídos pela falta de amor, de caridade. Mas Jesus, Tu és tão perfeito que trouxesse esse Consolador, que traz o entendimento a cada um de nós, dentro do grau de evolução de cada um. Alguns talvez não podem ter esse entendimento, mas sente o Teu amor através dessas palavras aqui dentro do Evangelho, que transforma, que cura, que nos liberta. Jesus, Tu conheces o coração de cada um aqui, sabe das nossas imperfeições, da nossa pequenez, conhece o nosso sofrimento do corpo e da alma. Traz Jesus nesse momento, entrando aqui nessa sala, com Teu sorriso lindo, Teus braços abertos, vem nos abraçar, colocar em Teu colo como filhos pequenos, que olham com olhar de amor, pedindo um pouco de carinho, de afego. Nos beija em nossa testa, diz que nos ama, que nunca vai nos abandonar, como nunca nos abandonaste, Pai. Sintam nesse momento a presença de Jesus. Elevem o pensamento de vocês nesse momento. Sintam a energia desse ambiente agora, dos mentores dessa casa que agora aqui estão, com todas as espiritualidades, colocando a mão sobre cada um de nós, emanando energia de que cada um aqui precisa. Sinta a energia que está saindo de cada passista espiritual, que está curando através desse magnetismo as nossas feridas, a nossa falta de amor, de compreensão, retirando de nós o nosso egoísmo, colocando através desse magnetismo esperança, fé e amor. Jesus, queremos Te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, por acreditar em nós sempre e por nunca desistir de nós, independente das nossas fraquezas. O Teu amor é supremo. Abençoa, Jesus, a cada um aqui. Abençoe o Natal de cada um de nós. Não com presentes, mas com a Tua presença. Que possamos ser presente
na vida das pessoas e não dar presente. Presente com amor, carinho, respeito, nos perdoando e nos amando verdadeiramente. Abençoa, Jesus, a comida que será servida aqui após o término dessa irradiação. Abençoe a cada um de nós nesse Natal, a volta ao nosso lar e a um começo de semana, com muito amor, muita luz e muita paz sempre. Que assim seja.